Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 28 de abril de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Então os escribas e os fariseus se puseram a pensar, dizendo de si para si: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus unicamente? Jesus lhes conheceu os pensamentos e, respondendo, disse-lhes: Que é o que pensais no vosso íntimo? Que será mais fácil de dizer: Teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda? Lucas 5, 21 a 23. Meta do mês: combater o egoísmo, apego aos bens materiais. Ponderai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e essa ideia vos ajudará a desprender-vos destes últimos. Lacordaire em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: exercita o desapego dos hábitos infelizes e dos vícios de toda a ordem. Sugestão para sua prece diária: prece pelos incrédulos e pelos endurecidos no mal. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesta manhã colocar em tuas mãos todos aqueles irmãos que ainda não conseguiram compreender o teu evangelho, que ainda têm no coração, na mente, muita maldade, muita perversidade. Que possamos juntos, Jesus, trilhar no teu caminho. Graças a Deus. Meus amigos, vamos para a nossa vinheta. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna. É o dia que nós nos colocamos diante do Pai, diante de Jesus, dos nossos benfeitores amigos, para o esclarecimento, para o entendimento sobre as questões que acontecem com a gente. Então, se você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, se você já tentou o suicídio, se você está com a sua mediunidade em desequilíbrio, ouvindo vozes, vendo espíritos, tendo pesadelos, se você anda nervoso, irritado, briga constante com a esposa, com o esposo, briga com os filhos, briga na rua, no ambiente de trabalho, se você está envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro, na viciação do sexo, da gula, envolto no egoísmo, no orgulho, se você está com aquela enfermidade que não tem cura, ou que você não conseguiu tratamento, não consegue nada para o seu problema de saúde, se você percebe ou acha que seus caminhos estão fechados, estão envoltos em situações nebulosas, você já pensou em fazer o tratamento? Vem. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós nos encontramos em nossa casa espírita, que está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra Ceareiros de Volta. Esse livro foi psicografado pelo médium Valdo Vieira. Diversos espíritos deram comunicações utilizando a mediunidade de nosso irmão.
E aqui as pessoas que construíram, que organizaram o livro, trouxeram então as quatro mensagens do Espírito Karbar Schutel. E hoje nós vamos para a última mensagem dele. Cristo e César. A doutrina dos Espíritos veio ensinar um novo caminho para que a vida terrestre ofereça mais ampla criação de valores espirituais para a vida maior. Se antes, desconhecendo-a, os homens conseguiam avançar razoavelmente, lidando afanosos em todo o período da existência, em prol da evolução de si mesmos, através de esforço físico contínuo em determinado setor dos interesses de César, hoje conscientes dos princípios espíritas, é possível produzirdes muito mais para as vossas almas e para a humanidade através do esforço contínuo em determinado setor dos interesses do Cristo, sem detrimento dos deveres comuns. A renascença moral dentro da própria alma é o movimento mais importante para a criatura. Sem fantasias ou superstições tendentes ao fanatismo, cego, não mais vale para o espírita deixar-se absorver inteiramente por um emprego humano, por uma profissão digna, por uma posição social ou por uma liderança de vantagens, terra a terra, conquanto respeitáveis acima de quaisquer circunstâncias transitórias, entre os homens prevalece para ele a inadiável necessidade de melhorar-se intimamente, atento à vida real que o espera no futuro. O espírita não menosprezará a execução de suas obrigações na sociedade, perante o reduto doméstico e à frente das lides profissionais que aceitará naturalmente como graves pontos de honra, tanto quanto não esbanjará talentos e responsabilidades que lhe foram situados nas mãos. Entretanto, não se desgastará consumindo saúde, inteligência, tempo, oportunidades e recursos, outros, exclusivamente nisso. Alcançará a visão para o mais alto, buscará elevados objetivos mais além, demandará com todas as suas forças a edificação da fraternidade legítima onde estiver. Novas conquistas da ciência ou alterações de regimes políticos não lhe modificarão a atitude. Isso por saber que, se os governos humanos são temporários, o governo divino é imorredouro, e que, se toda paisagem propriamente humana se esfuma, a vida espiritual continua em renovação e ascensão permanentes. Eis aí porque a voz da espiritualidade superior encarece dia a dia o imperativo da vigilância e da disciplina cristãs. Viver como já vivemos outras vidas, ou a maneira daqueles que ainda ignoram a verdade, será sempre fácil. Somos convocados a uma experiência diversa e positivamente difícil, que conserva, no entanto, em si mesma a substância da felicidade. Manejando, embora, os instrumentos de ação que o mundo lhe confia, o espírita é chamado a viver com o Cristo, pelo Cristo e por Cristo no roteiro do amor puro.
Relembremos que Jesus nos recomendou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, sem qualquer indicação de que devamos dar a César mais do que o lícito e necessário. Portanto, espíritas irmãos, doemos a César personificado nas exigências passageiras do mundo o respeito e a colaboração digna a que estamos debitados pela própria natureza, mas sob qualquer roupagem exterior com que nos caracterize, saibamos viver para o Cristo, a fim de que estejamos efetivamente na construção do reino de Deus. Então, aí um chamadão de atenção para todos nós, de Carbaichutel. Gravei aí 4 mensagens, ainda tenho dificuldade na pronúncia do nome desse espírito. Cristo e César. Então, nós devemos perceber nossas atitudes. Em- Há muitas correntes, nós já até comentamos isso ontem, que querem construir um espiritismo novo, ou querem dizer que o espiritismo A, ou B, ou C, programa A, ou B, ou C é diferente, por isso não são espíritas, ou estão desvirtuando. O que nós temos que embasar a nossa doutrina, a doutrina dos espíritos, é no ensinamento de Jesus. Foge do ensinamento do Cristo? Então, nós estamos perdendo o rumo. O trabalho todo nosso é embasado no Evangelho. Quando nós destoamos do Evangelho do Cristo, nós não estamos sendo seguidores de Jesus. Jesus nos diz: eu vim para que todos tenham vida. E o Espiritismo, como parte do Cristo, porque foi o Cristo que instituiu a doutrina espírita, utilizando diversos mecanismos, inclusive a pessoa de Allan Kardec, quando este assume o compromisso da codificação. Então, lá no Evangelho ele diz: eu vim para que tenham vida. Então, quando a doutrina espírita começa a ser excludente, começa a criar grupos ou dizer que A ou B está ou não, então nós já estamos formando panelinhas. E Jesus disse no Evangelho de Mateus, no parte final do capítulo 25: estive com fome, estive com sede, estive sem roupa, estive preso, estive doente, e você foi me ver. Então, se você fez tudo isso, foi a mim que fizeste. Esse é o compromisso do Cristo, de levar vida. A religião que não leva vida, o Espiritismo, quando ele deixa de cumprir a tarefa cristã, ele é tudo menos cristão. Por isso que nós somos chamados à atenção aqui pelos Espíritos. Se nós buscarmos, nesses 20 e poucos dias que estamos estudando a obra Ceareiros de Volta, nós vamos ver que todos os Espíritos aqui nos chamam a atenção para, de fato, viver o Evangelho do Cristo. Eles não estão destoando do Evangelho. Então, precisamos, todos nós, voltar para a sala de aula e buscar lá na nossa alfabetização relembrança do Evangelho do Cristo. Meus amigos, quando nós destoamos do Evangelho, nós vamos nos acabar. Vamos ser só um grupo que faz de conta, um grupo que briga, um grupo desajustado, um grupo que não para ninguém, porque não estamos em sintonia com Jesus. Então nós temos que estar com sintonia com Jesus todos os dias. Dar a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Já dizia Jesus. Então, nossa conduta hoje na terra está mais para César ou mais para Deus? Avaliemos, então, a nossa prática do dia a dia, para que a gente, de fato, não descaracterize o Espiritismo, não descaracterize Jesus.
Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós somos gratos pelos ensinamentos de hoje. E queremos, Jesus, nesta manhã de segunda-feira, colocar em tuas mãos todas as pessoas doentes, todas aquelas que estão acamadas em suas residências, aquelas que estão acamadas nos leitos hospitalares. Peço a Ti, Jesus, nesse instante, que os benfeitores amigos possam visitar esses irmãos, fluidificando a água, fluidificando o soro, fluidificando os medicamentos que são utilizados, para que possam ter mais eficácia no tratamento. Olhe, Jesus, por aqueles que se encontram com doenças mais sérias, que comprometem mais o seu corpo físico. Que esses irmãos possam também buscar em Ti, Jesus, não perder a fé, não perder a esperança, serem resignados diante da dor, diante do sofrimento. Nós sabemos, Jesus, que a dor veio para nos educar e nos mostrar que Deus nos ama, que Deus escolheu na dor para se aproximar mais de nós. Olhe, Jesus, por aqueles que estão desconsolados, que estão desesperados, que possam nesse instante se acalmar. E cura, Jesus, aqueles que é de cura. E aqueles que não é de cura possam compreender o processo por que passam. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, uma boa semana. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.